enquanto um trabalha, o outro dorme na mala. Não é? Estamos a defender os Uma valores casa europeus. Uma casa não tem um que tem 10 pessoas Não é? morando. Ou 20, não é? Isso. E a dividirem a renda, a dormirem à vez e a comerem na cama. São esses os valores europeus? É isso que importa? Não é? Quer dizer, os valores europeus não são só aquilo que não são só para quando dá jeito. Não é? Os valores europeus são um conjunto de pressupostos que devemos manter e que devemos transmitir. Não é? Porque senão, quer dizer, não deixam, passam a ser só um vazio em si mesmo, isso não pode ser. Não é? E é por isso que a questão da imigração é tão pertinente, porque por um lado temos os portugueses que estão a ser vítimas, mas as pessoas que estão a vir para cá também estão a ser vítimas, por mais que muitas delas não tenham condições na casa delas, ou no país de origem, não é viverem nas malas dos carros ou estarem a dormir à vez em camas num apartamento ou num armazém ou numa garagem que se tornam mais dignas, não é? Portanto, ao dignificar é preciso dignificar o todo e não apenas uma parte, não é? Estamos a dizer, mas precisamos de mão de obra, certo? Precisamos de mão de obra, mas precisamos de mão de obra também porque estamos a mandar os portugueses embora. Claro que podem sempre dizer, mas os portugueses não vão para a agricultura, ou os portugueses não vão para um determinado setor. Não vão porque também não há incentivos, não é? Ainda hoje, por exemplo, eu posso relatar aqui um caso que eu vi há pouco e até queria falar sobre ele. Quando vinha em viagem e estava a ouvir as notícias na rádio. E de repente ouço que o presidente da CAP, da Confederação de Agricultores de Portugal, ia a Bruxelas, agora quarta ou quinta-feira, para pedir a Bruxelas autorização, para pedir a Bruxelas que permitisse que o governo português lhes desse os 60 ou 80 milhões de euros que lhes prometeu para eles, para agora fazer face a estes novos desafios e a estes novos problemas. E eu pergunto-me, mas se foi o governo português que prometeu o dinheiro, nós vamos pedir autorização a Bruxelas? Mas afinal quem é que manda em Portugal? Afinal quem é que manda no orçamento europeu? Afinal, lá está, temos de facto que ter uma conversa muito séria sobre soberania, porque isto acaba por afetar todas as questões. Não é? Portugal não é soberano, Portugal não toma decisões, Portugal cumpre ordens. Mas cumpre ordens de quem? Porque nós para a Europa elegemos eurodeputados. Mas depois é entre eles que se elegem os presidentes da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu. E depois são esses senhores, juntamente com as suas cúpulas, que tomam decisões. E tomam-nos de forma absolutamente arbitrária. Não é? Quer dizer, em vez de terem em atenção o contexto de cada país, ou de cada grupo de países ou região, tomam-nos arbitrariamente, como tomaram, por exemplo, em relação ao BCE, em relação à política de juros a aplicar na União Europeia. Independentemente do tipo de empréstimo que os países tivessem, independentemente do contexto de cada país ou da riqueza de cada país, foi tudo taxado pela mesma medida. Não pode ser. Não é? A Europa não é uma confederação de Estados, espero eu que nunca venha a ser. A Europa é um conjunto de Estados que se unem para tratar da segurança comum e podem ter políticas comuns, não há problema nenhum com isso, desde que cada um deles seja respeitado, e não está a ser. Não é? Portanto, todas estas questões, a questão da imigração, as questões da economia, todas estas questões estão interligadas porque as ordens vêm todas do mesmo sítio. E em vez de terem em atenção a especificidade de cada país e cada país ter a soberania necessária para decidir se isto é ou não bom para si, não, temos uma política comum que não olha a meios para atingir fins, que obedece até a agendas, não é? Porque, quer dizer, o Pacto das Migrações foi algo assinado na ONU, não é? Pelos seus membros, e também é uma cúpula não eleita, não é? Quem é que elege o Sr. António Guterres, por exemplo, para estar como secretário-geral da ONU? São os próprios, não é? E depois eles vão regular o povo todo, não é? Que não teve uma palavra a dizer. Ora, portanto, há aqui aspectos que têm que ser considerados e reformulados, talvez, não é? É preciso ter discussões sérias, porque, no fundo, nós andamos aqui a pensar que nós que temos algum poder de decisão, mas acabamos por ter um poder de decisão limitado. E é por isso, de facto, que temos que olhar para as coisas e temos que ter a seriedade necessária para as debater, sem fugir, sem fugas para a frente, e apostar numa solução que diga, não, nós queremos lutar pela dignidade dos portugueses, nós queremos lutar pela soberania de Portugal.
E essa solução, sem dúvida nenhuma, que é o Partido Chega.